Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia do Brasil nós falaremos sobre a população brasileira, a questão da demografia, sobre o crescimento demográfico no Brasil. Bem, senhores, quando nós falamos sobre demografia, crescimento demográfico, nós estamos falando sobre o crescimento da população. E no que diz respeito à população brasileira, quando nós falamos sobre crescimento populacional, uma das formas que nós utilizamos para verificar informações socioeconômicas e principalmente se a população de um país ela cresceu ou diminuiu, nós utilizamos o recurso conhecido como censo ou recenseamento demográfico, que é uma pesquisa realizada em todos os domicílios de um país a fim de colher informações sobre a população. Essas informações diz respeito aos aspectos socioeconômicos da população de um determinado país. No caso do Brasil, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E quando nós falamos sobre a população brasileira hoje, no século XXI, nós temos que trabalhar a sua principal característica, que é um fenômeno conhecido como transição demográfica. A transição demográfica ela assinala principalmente a transição da população de um país jovem para um país maduro, ou seja, a maioria dos países europeus, dos países industrializados e principalmente os Estados Unidos da América, no geral, esses exemplos que eu citei para vocês são exemplos de países que estão vivenciando hoje no século XXI a transição demográfica. E agora, como ocorre essa transição demográfica? A transição demográfica ela ocorre de forma bem simples. Ela é caracterizada pela diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, seguido pelo aumento da expectativa de vida. Ou seja, dentro de um país, as taxas de natalidade, ou seja, os números de nascimento, tendem a diminuir principalmente por conta da urbanização e da industrialização, que vai favorecer uma inserção da mulher no mercado de trabalho, seguido de uma taxa de fecundidade cada vez menor. E no que diz respeito ao aspecto da queda da taxa da mortalidade, nós podemos exemplificar principalmente pela questão da industrialização, da urbanização, seguido por uma revolução médico-sanitária que vai, de certa forma, melhorar a qualidade de vida da população. Sendo assim, a tendência da expectativa de vida da população deste país é aumentar, ou seja, ela tende a aumentar à medida em que as condições médico-sanitárias aumentam e à medida em que a taxa de fecundidade, em alguns casos, principalmente no que diz respeito à urbanização e industrialização, tende ali a, de certa forma, aumentar. Ok? A população de um país pode crescer ou diminuir basicamente por meio de dois processos. O primeiro processo trata-se da diferença entre emigrantes e imigrantes, ou seja, a diferença entre o grupo de pessoas que saem do país e o grupo de pessoas que entram. O segundo processo trata-se a respeito da diferença entre nascimentos e óbitos. Esta diferença, que envolve as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, nós damos o nome de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Taxas de mortalidade no Brasil. As taxas de mortalidade, elas, de certa forma, se caracterizaram por uma significativa redução, pelos seguintes motivos. O primeiro
pela urbanização, pela industrialização e principalmente através da introdução de novas técnicas sanitárias e higiênicas, e principalmente pelo avanço na medicina. Segundo os dados estatísticos, as taxas de mortalidade no Brasil em 1890 ele estava cotada em 30,2 por mil. Já em 1920, 26,4 por mil. Em 1960, 14,2 por mil. E segundo o censo do IBGE, realizado em 2010, a taxa de mortalidade no Brasil estava cotada na casa dos 6,35 por mil. No que diz respeito, principalmente à questão ali das taxas de natalidade, elas também apresentou-se, uma redução devido aos seguintes motivos. O primeiro motivo, nós podemos mencionar a diminuição da mortalidade, e o segundo motivo, pela questão da urbanização, visto que as mulheres que vivem em regiões industrializadas e urbanizadas, como elas estão inseridas no mercado de trabalho, elas tendem a ter um número de filhos cada vez menor em relação às mulheres que vivem em áreas rurais. Sendo assim, se nós levarmos em conta a taxa de fecundidade da mulher brasileira passou de 5,8 filhos em 1970 para 1,9 em 2010, dados segundo o último censo do IBGE. Estrutura da população por idade e por sexo. É muito comum nós dividirmos a população de um país ou classificá-la no quesito de idade e no quesito de sexo. No que diz respeito à estrutura da população brasileira por idade, segundo dados do censo de 2010 realizado pelo IBGE, a faixa etária dos jovens correspondem a 33,5% da população, a dos adultos 55,1% da população e a dos idosos correspondem a 11,4% da população, sendo que a faixa etária dos adultos, de certa forma, é a maior, o que futuramente irá, no desenrolar da história, o Brasil, no seu futuro em si, terá uma população formada em grande parte por idosos, visto que mais de 50% da população hoje é composta por adultos. No que diz respeito à estrutura por sexo, as mulheres elas correspondem a cerca de 51%, com 97,3 milhões, e os homens correspondem a cerca de 49% da população, com um valor total de 93,4 milhões. Ok, senhores. Pirâmide etária. A pirâmide etária ela é um gráfico que mostra a distribuição dos grupos de idades que formam o conjunto da população. E ela é dividida em duas colunas, sendo que um lado representa a população de homens e do outro a população de mulheres. Então, segundo a pirâmide etária brasileira, segundo dados do censo promovido pelo IBGE, hoje a maioria da população ela é composta por adultos, segundo as informações do slide anterior. Então, no que diz respeito principalmente à questão das idades, conforme nós temos aqui, a base ela é composta pela população jovem, o meio por adultos e o topo por população idosa. E a maioria da população está ali aplicada principalmente na porção que diz respeito à população adulta. Tanto que o Brasil ele é um país que vive um fenômeno conhecido como transição demográfica. Para concluir a nossa aula, nós encerraremos falando sobre os povos que compõem a etnia brasileira. Os grupos que compõem a etnia brasileira em si é formada por 3 grupos primários, que são o grupo indígena, nativo do território brasileiro,
o grupo branco-europeu, em sua grande essência, portugueses, e o grupo negro-africano, que veio para o Brasil principalmente no início do século XVII, na condição de escravos. Posteriormente, isso já no século XX, com a imigração, veio para o Brasil o grupo amarelo asiático. Uma das principais características da etnia brasileira é a sua miscigenação. E desses 4 povos que compõem a etnia brasileira, nós temos os grupos miscigenados ou mestiços, e dentre eles nós podemos mencionar os mulatos, o caboclo, caiçara, mameluco, caipira e principalmente o cafuso. E no caso do grupo oriental, da miscigenação entre os brancos e o grupo oriental, nós temos o grupo conhecido como Ainacô, que é o grupo oriundo da miscigenação entre brancos e japoneses. Ok, senhores? Por aqui eu encerro esta videoaula, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.